me chamo Eliane Viegas e sou professora de História. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre reforma e contra-reforma, com uma música que remeteu um pouquinho à igreja, não é isso? Vamos ver quais foram os motivos que levaram essa reforma a acontecer. Tiveram diversos motivos. Motivos da reforma. A reforma ela foi a maior divisão já verificada no interior do cristianismo. Por quê? A Igreja Católica era uma das maiores instituições da Idade Média. Ela tinha diverso poder, tinha diversas terras e tinha muita riqueza. A igreja era rica e poderosa e os bispos possuíam feudos enormes, ou seja, diversos pedaços de terra, territórios. Feudos justamente era isso. E quais foram os motivos que levaram essa insatisfação? As pessoas ficarem tão insatisfeitas com a Igreja Católica naquele período. Primeiro motivo foi o poder universal do Papa. Então, o Papa ele mandava e desmandava, e ele até mesmo escolhia quem iria ser o próximo rei, quem iria comandar aquele território. Isso deixava os nobres muito irritados. Segundo motivo, corrupção e despreparo do clero. O clero, nesse período, conseguia comprar o cargo, isso mesmo. O cargo ele poderia ser comprado, o cargo de bispo, de papa. Então, por conta disso, havia essa corrupção e justamente esse despreparo. E, por fim, o terceiro motivo, a venda de indulgências. O que seria a venda de indulgências? Seria justamente essa venda do perdão. As pessoas acreditavam que doando uma quantia de dinheiro, que doando um pedaço de terra, o território deles, eles teriam seus pecados perdoados, teria sua indulgência. Então, justamente a venda de indulgências era a venda do perdão, onde seus pecados seriam perdoados. E também tinha a venda de relíquias. Os religiosos daquele período pegavam um pedaço de osso qualquer, pegavam um pedaço de tecido qualquer e diziam que foi um tecido utilizado por Jesus, que o pedaço daquele osso foi o osso onde o jumento que Jesus andou. Então as pessoas acreditavam nisso e pagavam por essas relíquias falsas. Então isso foi causando uma insatisfação muito grande. Vamos ver quais foram os primeiros reformadores, antes mesmo de Martinho Lutero aparecer, tiveram outros reformadores que vieram antes dele. Entre os maiores críticos da igreja naquela época estavam os reformadores João Cliff e Jan Hus. O Cliff, ele nasce em 1320 e falece em 1384, e ele é formado em teologia. Já Jan Hus, ele é o que propõe a tradução da Bíblia. Naquele período, nem todos tinham acesso à leitura da Bíblia, porque muitos não sabiam ler e porque a Bíblia era em latim, então nem todos tinham acesso. Na figura aí ao lado, nós temos a representação de Jan Hus, ele sendo queimado na fogueira, justamente porque ele foi acusado de heresia, de contra os princípios da Igreja Católica naquele período. Então, a Igreja Católica naquele período, ela era muito rígida com quem fosse contra os princípios dela. Nesse movimento aí surge quem? Martinho Lutero, principal nome da Reforma Protestante. No início do século XVI, na região onde hoje é a Alemanha, um monge de nome Martinho Lutero revoltou-se contra a venda de indulgências e ousou discordar da doutrina católica. Isso mesmo, ele foi muito ousado, porque naquele período discordar da Igreja Católica era muito grave, já que ela era uma das maiores instituições e era a religião que predominava, era a única religião existente naquele período. Martinho Lutero, ele se interessava pelo estudo da Bíblia e vivia preocupado com a salvação eterna. Então, ele fazia de tudo, ele estudava para buscar essa salvação eterna. Ele troca o curso de Direito pelo curso de Teologia. Aí nós temos a representação justamente de Martinho Lutero. E como foi que ele começou a fazer essa reforma? Como ele criou essa reforma? Vamos ver como foi essa reforma de Lutero? Martinho Lutero, ele descobre que o Papa daquele período quer construir uma basílica, a Basílica de São Pedro. Mas para isso, esse Papa, ele pede dinheiro aos fiéis. Então, Martinho Lutero fica muito revoltado. Ele fala, porque a Igreja Católica, que tinha tanto dinheiro naquele período, não utiliza esse próprio dinheiro, né, que ele conseguia esse dinheiro com a venda de indulgências, para construir essa basílica.
Então, por conta disso, ele cria suas 95 teses. Essas 95 teses são um documento contendo duras críticas à Igreja Católica. Vamos ver algumas teses de Lutero. Ó. Tese 47. Na tese 47, ele fala que deve-se ensinar aos cristãos que a compra de indulgências é livre e não constitui obrigação. Então, os fiéis eles não são obrigados a pagar para obter o perdão dos seus pecados. Tese 62. O verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Justamente aí é onde ele foca na Bíblia. Martinho Lutero também quer que a Bíblia seja um livro de acesso a todos, que todos tenham acesso a essa leitura, a tradução da Bíblia, que ela não seja apenas em latim. Então, com isso, com essas 95 teses, Martinho Lutero ele é acusado de heresia por e contra o que a Igreja Católica pregava naquele período, e ele é expulso da Igreja Católica. É a partir daí que começa a Reforma Protestante e Martinho Lutero, ele cria uma nova igreja, certo? Vamos ver como foi aí essa doutrina de Lutero, a igreja e a doutrina de Lutero. Lutero fundou uma igreja e criou para ela uma nova doutrina. Na doutrina de Lutero, o que ele acreditava que a salvação das pessoas constitui-se na fé. Dentre as crenças luteranas, a principal é a salvação pela fé. Então, Lutero acreditava que sua fé levaria você a ser salvo. Então, não precisava essa compra de indulgências, não precisava essa compra do perdão. Os luteranos acreditam que a salvação é alcançada mediante as atitudes das pessoas, somada à paixão e à morte de Cristo em expiação dos pecados dos homens, porque justamente não foi através da morte de Cristo que as pessoas foram perdoadas dos seus pecados. Então ele acreditava nisso, na salvação pela fé e na paixão e compaixão de Cristo. A crença luterana acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e que a mesma deve ser lida e interpretada por todas. Então todos devem ter acesso à leitura da Bíblia, porque ela é a única palavra de Deus. Dos 7 sacramentos que a Igreja Católica tinha e tem até hoje, né, o luteranismo acreditava apenas em 2 e praticava apenas 2 sacramentos. Esses sacramentos eram justamente a comunhão e o batismo. Então, por que tem esse nome Reforma Protestante? Porque Lutero ele é expulso da igreja, ele cria essa nova doutrina, cria uma nova igreja, né, o luteranismo. Então, como ele é expulso, lá na Alemanha é proibido esse culto ao luteranismo, então por isso protestante, porque eles protestam para terem acesso a poder ter a sua própria religião, a poder ter o luteranismo como uma religião, por isso é reforma protestante, eles estão protestando para ter os seus direitos. Nós temos aí, né, o luteranismo na Alemanha, e também nós vamos ter outros reformadores, João Calvino na França e Henrique VIII na Inglaterra. João Calvino. Da Alemanha, o protestantismo espalhou-se para outros países. Calvino defendia a salvação pela fé, admitia apenas 2 sacramentos também, como Lutero, o batismo e a Eucaristia, e também acreditava na predestinação absoluta. Então, aí já mudava um pouquinho. Ele acreditava que se você nascesse para isso, você iria ser predestinado para isso. Então, você não podia mudar o seu destino. Era uma predestinação. Deus lhe predestinou para aquilo. Então, ele acreditava nisso. Calvino também foi acusado de herege e teve que deixar a França. Ele acreditava no estilo de vida puritano. Ele falava que as pessoas tinham que ter um estilo de vida puro, tá certo? O estilo de vida puritano é onde as pessoas seguem um estilo de vida puro. Henrique VIII, ele vai criar outra religião também, que é o anglicanismo, tá certo? Lá na Inglaterra, mas justamente ele cria com pensamentos próprios, porque ele vai contra o Papa, ele já estava cansado dos impostos que os ingleses pagavam ao Papa, e também porque ele queria cancelar o seu casamento. Ele alegava que a sua primeira esposa, que era chamada de Catarina de Aragão, ela era estéril, então ele queria cancelar o seu casamento, anular, para casar-se novamente, só que o Papa ele não aceitou. Então, Henrique VIII ele rompe com a Igreja Católica, ele separa-se de Catarina e casa-se novamente com Ana Bolena. Então, quando ele casa, ele rompe aí, né, com o catolicismo, com o Papa e cria o anglicanismo lá na Inglaterra. Mas vocês acham que a Igreja Católica
vai deixar isso impune? Não, ela vai criar o quê? A contra-reforma, para justamente contra a reforma criada por esses reformadores. Para tentar conter o avanço do protestantismo, né, eles criam aí essa contra-reforma. Primeira forma para tentar impedir o avanço é a reforma impulsionada pelos jesuítas. Jesuítas são espécies de seminaristas, tá certo? Como se fosse um preparo para ser padre, onde eles vão levar a palavra de Deus e vão levar os ensinamentos da Igreja Católica. Então, jesuítas saíam de região em região pregando o catolicismo, pregando os ensinamentos da Igreja Católica, para que assim as outras igrejas não tivessem tanta força, tanto poder. Nesse período também é criado o Concílio de Trento. O Papa Paulo III, nesse período, convoca os bispos, os padres, para esse concílio. Esse concílio ele acontece em 1545 e ele busca tentar conter essa reforma. Justamente nesse concílio é aumentado o index. Index era uma lista de livros que as pessoas não poderiam ler nesse período, porque era considerado pecado, como se fosse um pecado ler esses livros. Então, eles aumentam esse index, essa lista, né, para que as pessoas não possam ler esses livros, não tenham acesso a esses livros livremente. E, por fim, é criado a Inquisição nesse período, tá certo? A Inquisição onde as pessoas elas são julgadas. Todas as pessoas que fossem acusadas de heresia, que fossem contra a Igreja Católica, eram julgadas nesse santo tribunal. E eram penas muito rígidas. As pessoas eram queimadas em fogueiras, as pessoas eram torturadas, as pessoas tinham objetos cortantes introduzidas em seu corpo. Então, nesse período, infelizmente, a Igreja Católica ela foi muito, muito rígida. Então, ela vai tentar conter a reforma, mas ela tende a conter a reforma de uma forma muito repressiva. Finalizei aqui o nosso conteúdo, mas antes eu deixei uma atividade para vocês, tá certo? Vocês vão fazer aí uma pequena atividade. Vamos lá. Na atividade de vocês, são apenas duas questões. Primeira questão. Cite as doutrinas criadas durante a Reforma Protestante. Nós sabemos que aconteceu, né? 3 doutrinas foram criadas nesse período. Então, vocês vão aí citar as 3 doutrinas. Questão 2. Martinho Lutero foi um monge teólogo alemão que viveu entre 1483 e 1546. A ele é atribuído o início do movimento da Reforma Protestante, no século XVI. Por qual motivo foi atribuído a ele esse início da Reforma Protestante? Letra A. Por cobrar da Igreja Católica um posicionamento mais incisivo sobre questões sociais, Letra B. Fixar na porta da Igreja do Castelo as 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica. Questão C. Alternativa C, perdão. Promover reuniões para grupos descontentes com a atuação da Igreja Católica na época. Ou a alternativa D. Cobrar publicamente uma maior aproximação dos clérigos com o povo. Qual é a alternativa aí que vocês acham que é a certa? Então, responda aí em casa, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Foi um prazer estar com vocês hoje nessa aula. E até a nossa próxima aula.